Alô, Leonardo, boa tarde a todos. Eu também, só tenho muito a agradecer ao Leonardo, foi muito interessante, porque no primeiro dia que você chegou aqui, Leonardo, fui falar para você do quanto eu era grata a você pela mudança que eu fiz na minha vida depois do seu curso lá em Goiânia, né? Eu falei que o seu curso em Goiânia foi a virada de mesa que eu dei. Está lembrado? Estou lembrado. Pois é, então, bem isso. Então, assim, você tem ajudado bastante gente e isso eu sou imensamente grata a você. Eu só fui reconhecer tudo que eu precisava de fazer para dar essa alavancada que eu dei agora, somente após a sua estada em Goiânia. E isso foi um grande aporte que eu recebi. Bom, fora isso, na página 9, Leonardo, lá embaixo, você fala de reconhecimento. Você poderia falar um pouco disso para a gente, por gentileza? Ah, tá. Primeiro eu queria agradecer, né? Quando a gente viaja e vai fazer itinerância, tem vários contextos por trás disso. Primeiro, a pessoa aceitou divulgar o seu curso ou dar o curso lá. E tem todo um trabalho enorme que as pessoas dos locais fazem. Então, sou extremamente grato a Goiânia, Caxias do Sul, Vitória. Tem um monte de gente aí que já me deu a oportunidade de estar limpando minha ficha evolutiva. E eu sou extremamente grato. Então, é uma troca. Sempre é uma troca. Se a gente começar a enxergar esse processo da gratidão, a gente vai ver que é uma troca. Podia até escrever um verbete, troca é interesse existencial. Né? Porque sempre é isso. E isso é rico, isso reforça o grupo. Somos um grupo evolutivo. E essas conexões melhoradas vão reverberar em outras pessoas. Isso é o que me gera, por exemplo, gratidão a escutar essas palavras, né, de que eu contribuí um pouquinho para o trabalho que o outro fez um monte, né? A verdade é essa. Em relação a esse parágrafo, eu coloquei esse parágrafo e o seguinte, que é a lucidez, ele é um complemento. O que eu vejo é que muitas pessoas, quando elas passam por crises existenciais, ou gargalos, ou apertos, né, elas começam a reclamar da vida, das pessoas, de tudo. Né, ficam revoltadas, indignadas por estarem passando por um problema, por uma dificuldade qualquer. E todo mundo já deve ter passado por isso, eu passei por isso algumas vezes, muitas vezes. Depois que você passou pelaquela crise, e passou um período, um tempo, você para e observa que aquela vivência, aquela crise do passado, contribuiu um monte para o seu amadurecimento. E aí você começa a ser grato pelaquela dificuldade daquela época, porque você cresceu com aquilo. Você trabalhou alguns traços, você superou algumas coisas, se melhorou em algum aspecto, amadureceu, né, teve mais experiência. Então, o que eu acho que é mais difícil, talvez seja o mais interessante da gente tentar fazer, é que quando a gente estiver passando por uma crise, ou por um aprendizado qualquer, vou colocar aprendizado aqui, porque eu vejo que os contextos difíceis, eles são aprendizados para a gente. Se a gente começar a ver como um aprendizado, a gente já vai tirando um pouquinho daquele peso, daquela crise, daquela dificuldade muito grande. Então, eu penso o seguinte, está passando por uma crise, qual é o aprendizado que tem por trás disso? O que esse contexto difícil está querendo ensinar? Porque a gente começa a pensar o seguinte, se você aprender isso mais rápido, essa crise vai embora mais rápido. Né? Mas a gente tem que ser grato a esse processo, essa crise que é atraída. Então, essa crise que é atraída, ela é a possibilidade de enriquecer ou de te colocar na pressão evolutiva, vamos dizer assim. Leonardo, só colocando aqui que isso é muito interessante, a mudança de bloco pensênico, né, mas é uma reciclagem de um processo mental somático, que é impressionante o processo de desassédio que causa exatamente o que você está falando. Então, teve um ponto que eu também me coloquei recentemente, vi a questão da reclamação e falei, bom, qual é a minha condição? Comecei a analisar os pontos, assim, estou num contexto de otimização evolutiva hoje tão grande que não cabe a reclamação, né? Então, essa própria virada, nossa, não tenho do que reclamar, assim, estou reclamando de uma coisinha tão, não, ok, estou com esses aportes, vamos lá fazer o esforço. E um processo de gratidão que recentemente, só colocando de experiência, teve uma experiência que eu estava fazendo, que uma amiga recomendou, de caminhar e fazer o processo de tela mental e exteriorização. Então, quem vem na cabeça faz uma exteriorização durante a caminhada, durante o exercício físico, acaba sendo um exercício holossomático. E veio bem forte essa questão da gratidão com o processo de desbloqueio da questão do coronochakra. Então, a conexão que a gente faz com esse processo de gratidão, ele é muito amplo, né? Então, facilita muito
ultrapassagem de obstáculos mesmo, de aprendizados, que é o que você está falando, e até na questão, na página 10, na questão dos aportes, o próprio, deixa eu ver aqui, da enciclopédia que você escreve... É o terceiro? E isso, a coautoria da enciclopédia da Conscienciologia, que foi esses tempos bem essa coisa de como qualquer pessoa pode vir aqui apresentar um trabalho que é divulgado, onde normalmente na sociedade isso não é possível. Você tem que ser PhDeus para começar a falar, não, vamos levar você em consideração. Então isso é uma coisa muito incrível, assim. Com certeza. Essa questão de desbloqueio do Corona Chakra, eu vejo bem como amparador, né? O amparador extrafísico está diretamente vinculado a esse desbloqueio. E isso vai favorecer essa conexão. E eu penso que a gratidão, quando a pessoa realmente sente isso, ela vivencia esse sentimento, isso favorece essa conexão. Isso gera desbloqueios, não os desbloqueios corticais, os desbloqueios holochacrais, né? No caso aí o coronochakra ou o frontochakra. Em relação à questão da quantidade de benefício que a gente recebe, se a gente começar a listar, naturalmente você fica com vergonha de reclamar. Dá vergonha reclamar. Porque é tanto benefício que você pensa, como é que eu posso reclamar disso? E aí você começa a olhar as pessoas em volta, os contextos do planeta, dos países, das sociedades, e aí você fica com mais vergonha ainda de ter que abrir a boca para reclamar de alguma coisa. E aí você toca num ponto importante, que é a oportunidade que a Conscienciologia, com as ideias, com as técnicas, proporciona a qualquer pessoa que queira amadurecer. E vai depender dela. É um processo de autocura, vivenciar o paradigma consciencial. Por exemplo, a enciclopédia. O quanto, eu particularmente, mas eu acho que todos os autores não são gratos a essa oportunidade de você estar falando para o seu público de multiexistencial. Né? Você está marcando uma nova fase da sua imagem pessoal. Né? Reconhecendo os erros, colocando suas reflexões, mudando realidades, gerando uma reflexão. Então, eu sou extremamente grato à oportunidade de estar escrevendo os verbetes. Né? Isso é extremamente rico. Não só os verbetes, eu botei várias coisas aqui relacionadas a esses aportes da Conscienciologia. Por exemplo, no primeiro eu botei lá a identificação de amizades raríssimas, a participação de debates aqui no tertuliário. Né? O quanto que o tertuliário nos ajudou em desassédio para todo mundo. Né? Quantas tertúlias, as mini-tertúlias, não geram reflexão? O ciclo mental somático. Então é muito aporte e a gente precisa realmente esquecer dos queixumes. Né? A postura anti-queixa, aí tem um verbete que fala sobre isso. A gente precisa estudar muito isso para a gente parar de reclamar da vida, com tanto benefício que a gente recebe. Tem uma pergunta aqui que foi dirigida para mim, mas eu vou dirigir para vocês porque eu não sei responder. Eu não conheço a pessoa. Gostaria de saber o que você, eu ou alguém presente aqui para opinar quanto ao autor Huberto Roden. Ou seja, se a equipe de estudiosos da Conscienciologia considera esse autor um universalista, suas obras, etc. Eu não conheço esse autor. Não sei se alguém conhece. Por favor, pega o microfone. Pega o microfone, por favor. Alô. O Roberto Roden é bem antigo até. Ele escreveu vários livros sobre universalismo, inclusive. Interação entre convivialidade sadia, entre várias culturas. E um dos temas dele é rumo à consciência cósmica. É um tema bem nosso, né? Então, eu não conheço detalhes. O Huberto Roden. Roden. R-O-D-H-E-N. E é bem interessante, porque aparece um preâmbulo. São vários autores que a gente conhece que fizeram um preâmbulo da ciência, da Conscienciologia, da nossa filosofia de conviviologia. Quer dizer, entre aspas, né? Porque é complicado. São filósofos, né? Pois é complicado você falar que um filósofo que fala sobre o cosmos, que é um universalista, porque é universalista para a gente, ele admite o paradigma multidimensional. Dificilmente um filósofo da ciência convencional vai admitir. Então, é complicado a gente afirmar que ele é universalista do ponto de vista do universalismo que a gente conhece, mas
vamos... São ensaios, como todos os filósofos, a gente extrai alguma coisa boa que contribui para a mudança de comportamento. Então, eu acho que a conscienciologia, ela traz uma visão bem mais ampliada e profunda, mas não é nada novo, né? Eu acho que ela é extremamente nova. Não, eu digo assim, a maneira... não é nova no sentido de que tem outros planetas, né? Claro. Mas nesse planeta ela nessa é nova. Visão assim, cósmica, né? Eu acho que assim, ó, a gente tem que ter cuidado para não achar que qualquer pessoa que fale sobre o cosmos, sobre seja da conscienciologia. Não da conscienciologia tem um paradigma que é inconfundível, que é o da multidimensionalidade, eu acho que é essa distância aí que a gente tem que manter. Mas eu concordo com você que se ele fala até sobre interessante você falar isso, porque é o que a gente bate muito nos cursos, nas palestras, é sobre o paradigma consciencial, que até os pesquisadores da conscienciologia, às vezes, não estão bem atentos ao paradigma. Você sabe por que eu estou te falando isso? Eu atendi durante anos lá no Holociclo. Então, eu atendia assim, vinham pessoas, atendia como mantenedora, né, apresentando o Holociclo. Então, assim, eu atendi muita gente da ciência convencional que queria dizer que a física quântica explicava a conscienciologia. E eu dizia, não é a mesma coisa. E vinham as pessoas mais espiritualistas, mais da linha do espiritismo, querendo dizer que o espiritismo era a mesma coisa que a conscienciologia de outra maneira. E eu dizia, não, é outra coisa. Então, as pessoas tendem, eu estou te falando isso por experiência própria, né? As pessoas tendem a querer juntar, a enquadrar a conscienciologia nas filosofias, né? E eu digo isso que eu também acho que eu faço um pouco isso, que é bom você buscar na filosofia, na ciência convencional, os pontos que apontam para, né? Mas a gente não pode deixar reduzir uma coisa a outra. É só isso que eu fico... Eu, como fui uma buscadora borboleta, por isso que eu conheci. Né? Agora eu não sou mais, mas eu fui. E eu acho assim que contribuiu para a minha formação, eu conheci de tudo um pouco. Só que quando você fica com muito conhecimento e tudo solto, você não canaliza e não transforma em teática aquilo. Então, a conscienciologia, ela veio organizar esse pensamento, mesmo que ele esteja disperso. Quando você começa os primeiros cursos da conscienciologia, você começa a perceber isso, que vai organizando, até chegar num ponto em que você pode aplicar aquilo que serve e descartar o que não serve, né? Obrigada a vocês.